Você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Ajudar a te salvar.
Olá, bom dia, graça, saúde e paz. Eu sou o pastor Donizete Silva, o Zete. Gente linda, bem-vinda ao culto online desta quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Participe das minhas lives semanais, todas as quartas e quintas, às 12h27 e aos domingos, às 17 horas. Nas quintas-feiras eu apresento, pela minha página no Facebook, A Voz ou Violão, uma live temática onde eu canto e abordo temas do cotidiano popular. Amanhã, por exemplo, quinta-feira, às 12h27, o tema será Amor, Emoção da Alma. Eu cantarei e falarei sobre bodas de Criso, 33 anos de casamento, com a minha esposa Ruth Pereira. Às quartas e aos domingos, as lives são de conteúdo religioso. Aos domingos, as transmissões, elas são dos cultos presenciais realizados aqui na igreja. Cultos que você está convidado a participar. Coloque, portanto, a sua máscara, pegue aí a sua garrafinha com água, a sua Bíblia e venha adorar a Deus com a gente todos os domingos às 17 horas. Rua São Paulo, número 802, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Venha adorar a Deus com a gente. Muito bem. Irmã Francisca, que está acompanhando, a Ruth Pereira, que vai fazer uma participação amanhã na live A Voz, o Violão, dizendo aqui, boa tarde, na paz do Senhor. A você que está acompanhando, seja bem-vindo, bem-vinda, pode interagir nos comentários e a gente interage aqui com você daqui para lá também. Vamos à palavra de Deus. Viva uma vida de perdão, amor e bênção. João capítulo 8, versos 1 ao 11, leia comigo esse evangelho. Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 ao 11. Para melhor entendimento, eu utilizarei a Nova Tradução na linguagem de hoje. Texto bíblico que diz assim: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos eles. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo, levantou e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher.
E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou, levantou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ela então respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Muito bem. Jesus, Yeshua em grego, conhecido também como Jesus de Nazaré, que não condenou essa mulher do texto, é o centro da fé cristã, do cristianismo. Foi ele, e não nós, que foi concebido pelo Espírito Santo, pratica milagres, inaugurou a igreja e morreu crucificado como forma de expiação dos pecados, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, de onde voltará com alarido de glórias. Aleluias. Por essas e outras razões, adoramos a Jesus como a encarnação de Deus, o Filho, a segunda das três pessoas da Santíssima Trindade. A palavra de Deus orienta-nos a seguir o exemplo de Jesus e pregar o Evangelho, que é plural, popular, o reino de Deus, inclusivo a todas as pessoas, por meio do arrependimento. A prioridade da mensagem é que arrependamos dos nossos pecados e, para que possamos ter a vida eterna, há necessidade desse arrependimento de pecados. Esse episódio nos mostra também que o Evangelho produz um vínculo afetivo de amor fraterno com as pessoas. Esse vínculo afetivo fraterno fazia que as pessoas enxergassem, vissem em Jesus algo diferente e seguiam-no. As pessoas compreendiam-no, não por obrigação, mas pelo amor. Ao contrário dos religiosos de todos os tempos, é bom dizer, não só daquela época, mas de hoje também, que procuram a todo tempo acusar e condenar as pessoas por meio dos seus males e pecados. Jesus queria objetivamente que as pessoas pudessem ver a sua condição miserável, sim, não para julgá-las, condená-las, mas no sentido de ajudá-las, levá-las ao arrependimento, a viver de maneira honrada para a glória de Deus e, por fim, herdarem a vida eterna. A autoridade de Jesus, Gerenice, que acaba de chegar, está nos acompanhando, não consistia em orgulho, hipocrisia, falsa moralidade, tradicional e falso conservadorismo. Jesus agia em conformidade com o que mais tarde foi registrado em Romanos, capítulo 14, versos 1 ao 10, que nos diz assim: não julgue os seus irmãos da fé, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem não come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Verso 4. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai
vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isto para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Verso 8. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos de Deus, o Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Verso de número 10. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Muito bem, esse texto nos proíbe de usar regras humanas para manipular as pessoas em nome do viver por Jesus. Portanto, o Evangelho de Cristo é uma fonte de libertação para o ser humano, nunca um meio para a escravidão das pessoas, escravizar as pessoas. Regras impostas por homens e mulheres não estão, jamais estarão, acima de Deus e das necessidades das pessoas. Esse era o pensamento defendido pelo clérigo, que pregava a condenação, a morte dessa mulher. Porém, como vemos no texto, Jesus seguiu o Evangelho, seguiu outro pensamento, atendeu e amparou o lado mais fraco, olhou para a necessidade daquela mulher. Lamentavelmente, temos uma tradição na igreja cristã, nas igrejas cristãs de uma forma em geral, de proibir, julgar e condenar as pessoas como se nós fôssemos Deus. Para quem deseja ser livre, no entanto, as grandes aulas de Jesus, que ensinou como eu, sentado, apesar de hoje a gente achar que quem tem o poder de Deus é quem corre para lá e para cá na igreja, mas Jesus ensinou sentado. Então, as grandes aulas de Jesus nos evangelhos ensinam-nos a lidar com a pessoa diferente de nós e com a fraqueza humana, sem cair no discurso do falso moralismo como capa de santidade. O que deve importar não é a valorização da máscara, da reputação, ser visto, aprovado e aplaudido pelos outros, e sim fazer e viver pelos motivos mais profundos, viver por Jesus, estar do lado das pessoas pobres, mais fracas e doentes. O Evangelho mostra a nós que Jesus liberta as pessoas do seu pecado, não para viverem outra escravidão em nome de Jesus, mas para que sejam livres e vivam uma vida sem ofensas a Deus no seu íntimo, livres do orgulho, da hipocrisia, do ódio, da falsa moralidade e do autoritarismo tão presente nas nossas igrejas e no nosso mundo.
ao perdoar a mulher, irmã Cristiane, que está nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida, irmã Cristiane Aparecida, deixando aqui o seu amém, a Rose Silva, que acaba de chegar também, juntamente com o Juvenil. Então, ao perdoar a mulher, Jesus nos ensina, sobretudo, que não fomos chamados para proibir, julgar, condenar, mas para amar, perdoar e abençoar as pessoas. Por fim, a última orientação dada à mulher, vá e não peques mais, revela que a liberdade que existe em Jesus é para que as pessoas vivam de acordo com os princípios estabelecidos no Evangelho. Nunca e jamais para que vivam da forma como acharem melhor. Eu vou viver do meu jeito. Não. Tem os princípios estabelecidos, essa liberdade é para você viver de acordo com os princípios estabelecidos. Pense nisso. Pare de proibir, julgar e condenar as pessoas. Procure viver uma vida de perdão, amor e bênção para as pessoas. Amém. Muito obrigado por estar comigo. Você que participou aqui, eu vejo a irmã Francisca, pastora aqui da igreja conosco, pastora Ruth também, dizendo boa tarde, paz do Senhor. A irmã Gerenice, lá da Bahia, sempre nos acompanha todos os cultos. Deus abençoe grandemente a você e sua família. A Rose Silva, de Paranavaí, com o Juvenil, sempre dá uma passadinha aqui também na hora do almoço. E a Cristiana Aparecida, nos acompanhando, dizendo aqui, boa tarde, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu convido você para participar amanhã, quinta-feira, às 12h27, pela minha página no Facebook, da live A Voz do Violão, Amor, Emoção da Alma. Eu cantarei e falarei sobre bodas de Cristo, 33 anos de casamento, com a minha esposa Ruth Pereira, que vai ter uma participação especial. Portanto, até amanhã, graça, saúde e muita paz para você. Que a bênção de Deus possa estar na sua vida. Não se esqueça que nós temos, além de amanhã, toda quarta-feira, 12h27, o nosso culto online e também, no domingo, às 17 horas, culto presencial com transmissão para a glória de Deus. Deus te abençoe, graça, saúde e paz.